Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Marcondes e hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desse lindo caminho de mesa em crochê em formatos de bola. Eu recebi uma indicação lá no nosso grupo Crochê com Vanessa Marcondes. Se você ainda não participa, lá no Facebook pode entrar, tá? Que eu vou adicionar você lá. E lá a gente recebeu a indicação desse caminho, né? É um modelo estrangeiro e bastante gente pediu. E ele é muito lindo, gente, muito fofo. Ele ficou na medida de 1 metro de comprimento com 50 centímetros de largura, tá? Eu trabalhei ele com Barroco Max Color fio 6. Você também pode estar usando outros fios na espessura mais fino e também na espessura mais grossa, onde você pode estar transformando esse caminho de mesa em um belo tapete. Também você pode brincar com a diversidade das bolas, fazendo outro modelo, né? Modificando, fazendo maior ou não. É só usar a criatividade que vai ficar muito linda a sua peça, tá? Então vamos lá para a nossa lista de materiais. E também quero lembrar vocês que todos os materiais você encontra lá no Armarinho São José, se você não tiver aí na sua cidade, tá? Os preços são bem em conta e chega certinho aí na sua casa. Bom, pessoal, para nossa aula nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos utilizar Barroco Max Color fio 6. Vocês podem utilizar sobras de fios, tá? Aqui eu tenho um novelo grande só para me mostrar a cor para vocês, que é o cinza, a cor dele é 8336, tá? Um novelinho pequeno dá. Agulha para trabalhar os fios, eu tô usando a agulha Barroco de bambu, 3,5 mm. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro, aquela grande, que tem um buraquinho largo, né, para passar o fio, e a tesoura, tá? Também vamos utilizar a cola universal da Círculo para arremates. Caso você não tenha o hábito de usar cola, você pode fazer o arremate tradicional com agulha de tapeceiro, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, para dar início à nossa peça, eu já quero passar para vocês a quantidade, né, de motivos que a gente vai usar nela, tá? Então, se você tiver papel e caneta e quiser anotar, é bem melhor, que aí não corre o risco de vocês perderem fazer pecinha menos ou a mais, tá bom? Então, ó, vou iniciar aqui com vocês. Nós vamos precisar de 8 motivos desse aqui de flor, parece umas mandalas, né? Vamos precisar de 8. Vamos precisar de 4 motivos desse aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4 motivos. A gente vai distinguir por carreiras, tá? Carreiras de ponto alto. Esse daqui são 4, tem 1, 2, 3 carreiras de ponto alto. 4 motivos com 3 carreiras de ponto alto na cor rosa. 2 motivos com 4 carreiras de ponto alto na cor rosa também, apenas 2. E um motivo na cor cinza com 4 carreiras de ponto alto, porém, ela tem 2 carreiras de ponto baixo no final, ok? Esses 2 motivos, eles têm carreira de ponto baixo no final. Porém, a cor cinza é 2 carreiras, tá? E também vamos precisar de 2 motivos na cor cinza com apenas uma carreira de ponto alto, sem contar de ponto baixo, que eu vou estar ensinando vocês, tá bom? Então, pessoal, deixa tudo anotadinho aí, conforme a gente for fazendo a aula, vocês vão entender essa questão do ponto alto e da carreira de ponto baixo, ok? Então, vamos lá? Bom, vou começar ensinando vocês a fazer os círculos, né? As bolas. Nós vamos precisar de uma certa quantidade e eu vou passar aqui para vocês na telinha toda a quantidade, tá? E a execução de carreiras. Então, aqui, apenas nesse motivo, eu vou conseguir ensinar vocês todas as bolas, todos os círculos, tá? Separando a florzinha, que a florzinha ela é diferente, então ela vai ser ensinada separada depois para vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar já pela parte maior. A parte maior é essa, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um anel mágico, tá?
Nesse anel mágico, nós vamos colocar 16 pontos baixos. Vanessa, não sei fazer o anel mágico. Eu vou ensinar para vocês porque ele é super importante para fazer o fechamento da peça aqui no círculo, tá bom? Se você fizer correntinha, ele não vai fechar da forma adequada. Ó, você vai pôr a pontinha do fio na frente, tá vendo? E vai dar a volta aqui, ó, nos 2 dedos ou nos 3 dedos. Segura aqui a pontinha, ó, tá vendo? E aí, ficou assim, dessa forma. Segurou, você pode até puxar um pouco de fio para sobrar, não tem problema, é até melhor, tá? Segurou, ó, você vai passar o seu fio para trás do seu dedo. E aqui, ó, você vai pegar com a agulha por dentro do anel, ó, entra aqui e pega esse fio. Segura com o seu dedão. E aqui você faz uma corrente. Aí, a gente já vai iniciar os pontos baixos. Começando com o primeiro, segundo. Trabalhamos, então, aqui 16 pontos baixos. E agora, a gente vai fechar, ó, puxando aquele fio, a gente vai fechar o anel mágico. Eu ainda não vou fechar ele totalmente. Deixo o fio aqui atrás. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas, ok? E no próximo ponto baixo, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. No próximo também, iremos trabalhar aqui, então, 2 pontos altos para cada pontinho baixo da carreira anterior, tá? E vamos dar sequência até a gente encontrar naquelas 3 correntinhas que a gente iniciou, certo? Prontinho, ó, trabalhei 2 pontos para cada pontinho de base. Se eram 16 pontos baixos, fiquei com 32 pontos altos. E aqui, ó, contando com a correntinha. Para fechar, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui é onde eu subi as 3 correntinhas para ficar os 32 pontos. Venho aqui, ó, na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, tá? Então, o círculo ficou assim. Agora, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse círculo. Vou puxar com bastante força, porque senão não fecha, tá? Até fechar totalmente. E aí, o nosso círculo ficou meio enrugadinho, não ficou? Mas não tem problema, porque essa largura vai ser importante para as demais carreiras, tá bom? Então, terminando aqui, a gente fez o ponto, uma correntinha, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo. Nessa carreira de ponto baixo, não tem aumento, tá? É apenas ponto baixo sobre cada pontinho alto. Não tem aumento, é só seguir ponto sobre ponto a carreira toda. Pronto, cheguei aqui, eu me deparei aqui, ó, com aquelas 3 correntinhas, tá? Então, bem aqui, ó. Nela, eu vou fazer mais um ponto baixo, vou vir aqui no primeiro baixo e vou fazer um baixíssimo pra gente iniciar a próxima carreira. Então, para a próxima carreira, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Próximo ponto de base, que é o ponto baixo, um ponto alto para ele. E no terceiro, vamos fazer 2 pontos de base. Porque agora vai ser 2 pontos altos junto, um sozinho. Lembrando que a gente fez as 3 correntinhas e tá sozinha. Porque quando a gente finalizar essa volta, a gente vai acrescentar um ponto para ela. Então, ela vai ficar 2 pontos do mesmo lugar também, tá? Então, vai ser dessa forma, 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Bom, chegando aqui para finalizar, lembra que eu falei para vocês, vamos fazer um ponto alto aqui, aonde subiu as 3 correntinhas, pra gente fazer 2 pontos no mesmo lugar. E assim, fechamos na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? E está ficando assim. Agora, a gente vai subir uma correntinha, no próximo ponto de base, vamos trabalhar um ponto baixo para ele, tá? E vamos iniciar a nossa carreira de ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto, tá? Não vai ter aumento nenhum. Essas carreirinhas de ponto baixo, eu achei super legal, porque elas dão firmeza para a peça, tá? Então, eu queria lembrar vocês, quando for trabalhar elas,
não precisa apertar, sabe? Tipo, apertar muito, senão ficam uns buracos entre os pontos e fica feio. Você pode fazer pontos leves, normal, não precisa esforçar tanto. Então, vamos dar uma carreirinha com o ponto baixo. Beleza, chegamos aqui, temos aqui, ó, as 3 correntinhas, vamos trabalhar um ponto baixo para ela e entrar no primeiro próximo ponto baixo, fazer um baixíssimo para finalizar a carreira e dar sequência na próxima. Então, aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e vamos iniciar a terceira carreira de ponto baixo. A primeira carreira foi 2 pontos junto, a segunda foi 2 pontos junto e 1 ponto de separação. A terceira vai ser a mesma coisa, vai ser 2 pontos junto. Aqui nessa terceira correntinha, quando a gente finalizar, vai ficar 2 pontos e vamos fazer 2 pontos sozinho, tá? Um para cada ponto de base. E o terceiro a gente faz 2 pontos no mesmo lugar, certo? 2 pontos sozinho, ó, 1 e 2. O terceiro é 2 pontos no mesmo lugar. E assim por diante, vamos dar sequência à nossa carreira. Prontinho, agora aqui para finalizar, vamos fazer o último ponto alto junto das 3 correntinhas. Entramos aqui na terceira e vamos finalizar. Vamos fazer uma corrente e vamos iniciar então a nossa próxima carreira de ponto baixo. Próximo pontinho de base, um baixo para ele. E assim por diante, tá? Continua sem aumento nesta carreirinha de ponto baixo. Pontinho sobre pontinho. Pronto, pessoal. Chegando aqui no finalzinho, trabalho o ponto baixo para correntinha. Venho no meu próximo primeiro ponto baixo e faço um baixíssimo para finalizar a carreira. E aqui a gente encerra esse primeiro motivo. Trava o fio, tá? Corte. No final de todas as peças eu ensino para vocês o arrematamento. Então, aqui nesse motivo, nós trabalhamos. Vamos esquecer os pontos baixos e contar somente as carreiras de ponto alto. Trabalhamos 1, 2, 3. Nós vamos precisar no total de 1, 2, 3 e 4. 4 peças com essa quantidade que acabamos de trabalhar. Com 3 carreirinhas de ponto alto, ó. 1, 2, 3, ok? Finalizando com a carreira de ponto baixo. Você vai fazer 4 peças dessa, arremata o fio e as reserve, tá bom? 4 bolinhas. Agora, a gente vai dar sequência para a bolinha maior que essa daqui. Para fazer a maior, é bem simples e bem fácil. Aqui eu ensinei vocês a fazer esta menorzinha, tá? Então, você vai fazer a mesma sequência do início, né? A carreirinha de ponto baixo e as de pontos altos, por 1, 2, 3, porém, na maior, serão 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto alto, finalizando com uma de ponto baixo. Então, ó, depois que você fez as 4, você vai iniciar a maior. Aqui aonde paramos, vamos subir 3 correntinhas. No próximo ponto de base, vamos ter, na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos altos sozinho. Nessa outra, a gente vai fazer 3 pontos altos sozinho. 3. No próximo, 2 pontos altos juntos. Lembrando que as 3 correntinhas não conta, porque ela é junto depois, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. No próximo, 2 pontos altos juntos, ok? E vamos trabalhar mais essa carreira circular na nossa peça. Completou a carreira, fiz aqui um ponto alto bem nas 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, tá? E agora, a gente vai fazer uma correntinha e iniciar uma carreira de ponto baixo. Mesma coisa, ponto sobre ponto, ok? Então, ó, finalizamos,
Vou fazer mais um baixo aqui na terceira corrente e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu já posso arrematar o fio, porque aqui eu já parei. Eu iria precisar duas peças igual a essa, tá? Duas, ó. Então, eu já tenho duas de uma, duas, três, quatro carreiras finalizada com uma carreira de ponto baixo, ok? Então, aqui já está pronta as duas peças que eu precisava. A próxima peça é essa daqui, a maior. A maior, ela tem uma, duas, três e quatro. Mesma coisa que essa aqui que a gente acabou de finalizar. A diferença é o seguinte, que quando você finalizar a primeira carreira de ponto baixo, você não vai arrematar o fio, você vai seguir com uma próxima carreira. Então, a única diferença dessa que a gente terminou de fazer para essa cinza é que vamos fazer com duas carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, ó, no total são duas, e a terceira você vai fazer na cor cinza, com a diferença de dois baixos ao redor, tá? Nas últimas carreiras, ok? Então, vocês façam aí a de vocês e eu já retorno pra gente dar sequência ao nosso vídeo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a bolinha menor, que é a cinza, tá? Porém, a gente vai iniciar com menos quantidade de pontos. Vamos fazer o anel mágico e aqui dentro desse anel eu vou colocar 10 pontos baixos, somente 10, ao invés de 16, ok? 1, 2, 3. Fez os 10, fecha o anel. Eu deixo para finalizar tudo, né? Puxar só depois. Venho no primeiro ponto alto. Vou trabalhar 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, 2 pontos altos junto, tá? É a mesma sequência, 2 pontos altos para cada pontinho de base. E assim a gente vai dar início à primeira carreira de ponto alto, tá? Finalizei aqui a minha carreira, fiz aqui um ponto alto junto com as 3 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo e agora eu vou fechar completamente o anel, aperto bem, para que não fique abertura nenhuma aqui no meio, tá vendo? E agora, vou fazer uma correntinha e vou fazer a minha carreira de ponto baixo, tá? Pontinho sobre pontinho, chegando aqui, vou prender com ponto baixíssimo e finalizar. E assim a gente vai ter a nossa, né, nossa bolinha menor, tá? São duas dessas, eu já tenho uma, vou terminar a segunda. Agora a gente vai trabalhar esse motivo de flor aqui, tá bom? Nós vamos precisar de 8 motivos iguais a esses, tá? O meu aqui eu já fiz os meus 7, vou fazer o 8º junto com vocês, para vocês aprender, tá? Para o nosso motivo de flor, nós vamos iniciar com o anel mágico. E aqui nesse anel mágico, vamos colocar 16 pontos baixos, exatamente igual a gente fez as outras bases maiores. Feitos os 16 pontos, nós vamos fechar aqui o anel. Também não fecho completamente. Entro aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos trabalhar 5 correntinhas e vamos vir no próximo ponto de base com um ponto alto. Aqui eu tenho 3 correntinhas com altura de um ponto alto e 2 correntinhas que é o intervalo. Novamente, 2 correntinhas, próximo ponto de base, outro ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. E assim por diante. Vamos continuar com 16 pontos altos. A diferença é que a gente vai ter um intervalo de 2 correntinhas para cada ponto, tá? Feito todos os pontos, fazemos 2 correntinhas e prendemos aqui, ó, na terceira correntinha de onde iniciamos, tá vendo? E daqui mesmo onde paramos, eu entro dentro do próximo espaço, dou uma laçada, fiquei com 2 fios aqui, ó, como se fosse um ponto baixo, ok? Vamos subir aqui 2 correntes e aqui dentro nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos inacabados, tá? Então, será assim, ó, dou uma laçada, vou aqui para fazer um ponto alto não completo, mantenho a última laçada na agulha, ó.
Novamente aqui, o próximo. O outro, fiquei aqui com 4 pontos contando com as correntinhas, eu preciso de mais um. Então, aqui eu fiquei com 5 laçadinhas na agulha. Eu dou a última laçada e finalizo todos os pontos junto. Um baixíssimo para finalizar aqui, tá? Como se fosse a pétala de uma flor. Faço aqui mais 2 correntinhas de separação e entro pro próximo intervalo, ó. Dou uma laçada, vou fazer aqui 5 pontos altos sem finalizar. Segundo, terceiro, quarto e agora o quinto. E agora sim eu finalizo todos de uma vez. Faço um baixíssimo, pronto. Novamente 2 correntinhas. Vamos fazer mais uma vez? Ó, próximo intervalo, um ponto alto inacabado, 2, 3, 4 e 5. E agora eu finalizo com um ponto baixíssimo, faço mais 2 correntinhas, ok? Vamos ficar com 16 pétalas iguais a essa, tá? Vai dar uma ensaiadinha aí no seu motivo, mas pode continuar que depois ela ajusta, tá bom? Então, vamos lá concluir todos esses intervalos fazendo pétalas assim, ok? Trabalhei aqui todos os pontos, fiz aqui as 2 correntinhas, né? O baixo e as 2 correntinhas. Agora, a gente vai finalizar essa carreira. Aqui, entre esses pontos, você consegue passar a agulha entre eles, tá vendo, ó? E por trás, você dá uma laçadinha, ó, e já faz um ponto baixíssimo. E aí, você já finalizou sua carreira. Para a próxima, ó, a gente faz uma corrente. E aqui nesse intervalo dessas correntes, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Tá vendo? 4, ok? No próximo, já vou direto pro próximo, ó. Mais 4 pontinhos baixos. No próximo. A nossa peça fica bem desengonçada por enquanto, tá? Depois ela vai ajeitar. Então, a gente vai fazer assim. 4 pontos baixos para cada intervalo de separação. Agora, para finalizar, nós vamos vir aqui prender com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo, fazemos uma corrente, vamos trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. Próximo ponto, um baixo. E assim por diante, tá? Não tem aumento, é só ponto sobre ponto. Não precisa apertar tanto, tá? Se você não apertar, aí não repuxa. Completamos a volta, venho aqui no primeiro ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo, tá? Já podemos arrematar o fio. Aqui eu já vou ensinar vocês a fazer o arremate, tá bom? Ó, fica bem onduladinho, mas aí você faz assim, ó. A peça fica reta, tá? E aqui você regula. Deixa para regular quando vocês forem fazer a montagem, tá? Porque às vezes uma bolinha pode não alcançar a outra, tipo e tal. Aí, tipo assim, se ficar muito grande, você vem aqui, dá uma apertadinha e ajusta, faz assim, ela fica retinha, tá? Esse anel mágico é muito importante você deixar para arrematar no final da sua peça, quando ela estiver pronta. Só dessas flores, tá? Do restante, vocês podem arrematar agora, terminando a peça, já pode arrematar. Então, ó, vou iniciar por aqui, ó. Aqui, eu vou desfazer esse último ponto, tá vendo, ó? Fiz o último ponto, deixo aqui a minha laçadinha. Vou precisar da agulha de tapeceiro. Vou passar aqui o meu fio. Ó, e vou fazer da seguinte forma, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Vira aqui, ó. Puxei o fio, entro nessas 2 laçadinhas, ó. E volto aqui nesse ponto, ó, aonde ele saiu, eu vou entrar, ó. E vou sair aqui atrás. Tá vendo? Assim, ele fica imitando um ponto e não fica com aquele nozinho, tá? E não fica tão
ondulado aqui nessa parte, ó. Chegando aqui, ó, você pega o fio, eu procuro dar, caminhar, sabe, assim, ó, por entre os pontos. Hoje eu tô fazendo com agulha de tapeceiro pra vocês, mas até com agulha de crochê eu faço isso, tá? Ó, escondeu o fio, beleza, deixa aqui por enquanto. Essa parte do meio é o mesmo processo. Passa na agulha, aí você vem aqui, ó, por entre uns pontos e vai caminhando com a agulha. Nessa parte é um pouquinho rígido, né? Porque trabalhamos com ponto baixo. Por isso que a agulha de tapeceiro ajuda bastante nessa parte aqui. Aí você vai escondendo os pontos bem escondidinho, tá? Aí você vai tirar o excesso. E aqui também o excesso. E aqui ficou essas duas pontinhas. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar com vocês aqui pra fazer o arremate, a cola pano da Círculo, tá? Colagem de aplique, barra de calça, decoupagem e aplicações em tecidos, tá? Eu vou usar ela, bem prática pra gente tá fazendo essa finalização por causa desse bico, né? Então, ó, a gente vai dar um pontinho bem aqui aonde ficou essa pontinha no fio. A gente aperta e deixa secar. Na outra, aqui, fazemos a mesma coisa, ó, por debaixo da pontinha, dou um pinguinho de cola e deixo secar, tá bom? Vou reservar ela. Nas outras que são essas assim, né, toda fechada, é a mesma coisa, ó, passa agulha e você vai vir caminhando aqui, ó. Ó, tanto pode ser aqui nos pontos altos quanto no ponto baixo. Se o ponto baixo estiver muito apertado, você pode vir pros pontos altos, ó. Vai escondendo para sua peça não desfazer. Passou uma quantidade boa, é o mesmo sistema. Corta a pontinha, vem com a cola, dá um pinguinho e com o próprio bico você vai ajeitando aqui a pontinha do fio para ela ficar escondida, ó. Ok? E aqui nessa outra a gente vai fazer aquele mesmo sistema que eu ensinei vocês da agulha, tá bom? Então, vamos fazer todos os arremates das nossas peças e já retorno junto com vocês com a montagem. Bom, pessoal, aqui, ó, eu montei em cima aqui do meu balcão, como vocês podem ver. Tô até com a câmera na mão, tá? Ele não cabe, tá vendo, ó, totalmente, porque é um pouquinho grande, mas dá pra vocês terem noção. Agora, eu vou estar virando ele pelo avesso, para que a gente possa tá dando sequência na costura, tá? Você tá vendo essas partes que estão todas unidas, a gente vai fazer pontinhos pelo lado avesso, tá bom? Bom, aqui eu já tô com a minha peça virada do avesso. Eu vou utilizar a cor rosa para fazer toda a costura, tá? Que eu precisar. E vamos utilizar a agulha de tapeceiro. Para ficar mais fácil, o que a gente vai fazer? Vamos tirar todas as outras bases, eu já vou reservar, e a gente vai trabalhar só a cinza com os motivos de flores, tá? Tá vendo, ó? Tudo assim. O que você vai fazer? Você vai pegar, colocar aqui um tanto de fio, né? Nós vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a sua primeira flor, tá? Coloca uma lado a lado da outra. Aqui na emenda, vocês estão vendo que está do avesso, certo? Com todas as flores encostadas nessa base aqui cinza, a gente tem, ó, 1, 2, 3, tem até 4 pontos encostados da cor cinza na cor rosa. Então, ó, você vai pegar aqui, atrás da sua peça, você tem essas laçadinhas aqui do ponto.
E por trás tem duas alcinhas, ó. Se eu puxar por aqui, vocês vão ver, ó, duas alcinhas. Só que a gente vai pegar por baixo, tá vendo? Quando eu passar a linha por aqui, ela não vai ficar visível no ponto da frente, tá? Então, eu entro e já olho aqui na minha base. Essa primeira, você não precisa ter prestar muita atenção, se tá reto ou não tá, tá bom? Só que as outras, sim. Você vai achar ali um ponto e vai fazer o seguinte, ó. Passei por um ponto, vou aqui, ó, próximo, venho na minha base cinza e passo também nos dois pontinhos de trás, ó, dessa forma aqui, ok? Próximo, ó, os dois pontinhos de trás da base, venho aqui na cor cinza, faço a mesma coisa e passo. Tá vendo? Então, aqui eu trabalhei por 3 pontos. Ah, Vanessa, eu quero fazer com 4. Tudo bem. Próximo. E pronto, você já fez uma emenda. Agora, você vai ter que fazer o arremate. Esse fio fica aqui, depois a gente vai arrematar. Para fazer o arremate, você vai voltar aqui embaixo no mesmo ponto e vai fazer outra laçadinha. Repete a costura nesse último ponto, beleza? Aí, você vai vir aqui pela lateral e vai passar o seu fio pelos 2 ou 3 primeiros pontos, ó. Puxa, tá? Então, ficou um fio pra cá e outro pra cá. Aí, você vem e corta, tá? Vou mostrar primeiro aqui como que ficou a união. Quando a gente virar pro lado do avesso, a gente dá uma ajeitadinha e ficou unido, tá vendo, ó? Ficou aqui a união, tá? Agora, eu vou deixar o arremate só pro final, tá? Então, ó, aqui é o seguinte, eu já fiz a primeira. Agora, eu preciso tomar cuidado porque as outras tem que ser reto. Principalmente essa, então, você vai fazer uma reta assim. Vou mudar aqui de lugar. Ó, vou colocar essa que tá pregada lá do outro lado e essa aqui embaixo. Com uma fita métrica ou uma régua, se você tiver, você vai alinhar lateral com lateral para que não fique torta, tá bom? Bem retinho, ó. Aqui eu já vou deixar a fita em cima pra ficar bem fácil pra mim, ó. Tá vendo? Tá passando bem aqui no meio do miolinho. Vou pegar a minha agulha e vou fazer a minha costura novamente, ó. Entro. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Entro aqui. E vou no cinza. Achou ali o primeiro ponto, amarra. E agora é só trabalhar os 3 pontos restantes, ou os 2, você que vai decidir aí, conforme a tensão do seu ponto, por quantos você vai pregar. 1, 2, 3, agora o quarto. No meu quarto, deixa eu dar uma puxadinha. No meu quarto eu repito, lembra que eu falei pra vocês? Tá? E volto aqui por entre alguns pontos. E arremato o fio. Beleza? Então, ficou retinho aqui pra mim. Agora, eu vou fazer o quê? É só eu encostar as outras bases aqui, que eu já achei, então vão ficar retinhas, essa com essa com essa, tá? E vou costurar todas aqui na minha bola. Vou fazer isso com todas as peças e já retorno com vocês.
Bom, pessoal, aqui, ó, eu já fiz toda a união aqui nessa parte, tá? Agora, a gente vai fazer a união dessas partes, tá vendo, ó? Unir uma base dessa na outra. Novamente, nós vamos virar nosso trabalho do avesso, tá? Vou fazer uma aqui com vocês, para vocês darem sequência nas outras, ó. Você alinhando certinho aí na sua mesa, você vai ver que novamente vai ficar aqui 4 pontos encostados, uma peça na outra. Então, você vai pegar 1, 2, 3, 4, ainda não. Aqui, ó. Você vai ver o último ponto encostado e vai fazer o mesmo processo, tá? Dá aqui um nozinho, deixa um pedacinho do fio e vai trabalhar aqui por mais 3 pontos. Ó. 2 e o terceiro. Porque contando com o início, ficamos com 4 pontos trabalhados, tá? Vem aqui. Aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque é rosa com rosa, né? Mas a costura é a mesma que a gente trabalhou na parte cinza. Prendeu, corta, tá? E aqui ficou unido, tá vendo, ó? Dessa forma. Vamos fazer isso, tá? Em toda a volta da nossa peça. Bom, agora, pessoal, a gente já... Vou fazer aqui um lado só com vocês, porque aqui a imagem, né, o balcão é pequeno. Então, ó, depois que vocês costuraram todas as suas flores, posicionaram tudo direitinho, ó, então a gente vai só dar uma montadinha aqui pra gente poder dar sequência. Com a sua base média, aquela de 3 carreiras de ponto alto, você vai posicionar. Ela tem que pegar uma emenda na flor, em 2 flores, tá vendo? E depois tem essa daqui no meio. Depois você vem com a outra base, vai fazer a mesma coisa, ó. Ela tem que emendar mais 2 flores e aqui no meio, tá bom? E por último vem uma grande, que a gente tem 2 peças grandes de 4 carreiras de ponto alto, que vem aqui na ponta, ó. Então, ela vai ter que pegar aqui e aqui, ok? Então, a gente vai fazer assim, ó. Agora, pra ficar mais fácil, vamos virar do avesso. Vou fazer com vocês esse lado, né? Ó, igual eu falei, essa base tem que pegar aqui, ó, essas duas flores, tá? Então, vamos lá, ó, vou pegar nessa daqui. Então, vou costurar 4 pontos, mesma coisa, aqui e aqui desse lado. Por quê? Bem aqui, ó, vai vir a cinza bem aqui em cima. E depois a outra aqui na lateral, certo? Então, ó, só vou achar aqui o ponto, eu só posiciono e conto. 1, 2, 3, 4. Se tiver muito longo, eu venho mais pra cá, ó. Pegou, faça a costura. Vou unir essa parte e já volto com vocês. Prontinho, já costurei esse lado. Agora, eu tenho que pregar nessa daqui. Mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Coloco assim, sempre vou posicionando a próxima peça, pra ver se não vai ficar longe, tá? Agora que eu uni as 2 partes, ó, agora a gente tem que unir a cinza. Então, a cinza vai ser a mesma coisa. Aqui, eu já aconselho vocês, ao invés de fazer 4 pontos, faça só 3, porque ela é uma peça tão pequenininha, né? Então, é melhor fazer só 3, tá? Posiciona, veja a distância certinho, ó, pega os 3 pontos aqui do meio e vai fazer a costura. Então, eu vou costurar desses 3 lados, vou fazer a pregação dessa que falta e depois eu venho com a última aqui, tá? Aí eu venho certinho pra mostrar pra vocês. Pronto, eu já uni essas 2 partes, agora só falta eu unir a maior. A maior é a mesma coisa que eu vim falando pra vocês, vou unir a parte cinza e essas 2 menor aqui, tá bom?
Agora é bem simples, a próxima etapa eu venho com os arremates para vocês, tá? Bom, já fiz toda a pregação, costurei, né, todas as minhas peças e também já fiz alguns arremates, porém eu deixei aqui um para mim tá mostrando para vocês como a gente vai arrematar esses fios, tá? É bem simples, eu procuro usar a própria agulha de crochê, mas se você quiser pegar a agulha de tapeceiro, porém tem que deixar o fio maior, tá? E o que que eu faço? Eu pego a minha agulha aqui, ó, passo por debaixo de alguns pontinhos e vou puxar esse fio só para ele passar um pouquinho por debaixo, tá? E esse outro aqui, ó, mesma coisa. Pego aqui alguns fios e passo por debaixo. Passei, eu vou estar cortando, mostrar aqui o excesso. Vou vir com a minha cola e vou dar um pinguinho de cola aqui, bem nesse pontinho, tá? Então, como é do lado do avesso, não tem problema ficar a marcação da cola, apesar que depois que seca, ela fica transparente, tá? Então, não vai ficar aparecendo aí na sua peça. Certinho? Se você não confiar nesse tipo de arremate, você pode fazer um outro que você confie mais, não tem problema, porque a execução, né, o acabamento da sua peça vai de acordo, né, do jeito que cada um costumado a trabalhar. Tá joia? Bom, pessoal, vamos deixar a nossa peça secar, né, todo esse arremate, e eu já volto com vocês com essa peça pronta para vocês verem como ficou, tá bom? Assim ficou a nossa peça, tá? Ficou esse lindo caminho de mesa. Gostaria de relembrar com vocês que ele ficou na medida de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Bem delicado, você tanto pode usar em quarto infantil, né? Em cima de cômoda ou na sua cozinha. Você pode estar modificando as cores e deixando aí ao seu gosto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, deixe o seu joinha, se inscreva e venha participar e ficar por dentro de todas as novidades aqui no nosso canal. Também gostaria de deixar aqui avisado para vocês que a nossa próxima videoaula vai ser essa linda cortina que aparece aqui na telinha para vocês. E já, desde já, queria avisar vocês que já estou em gravação, tá? E aos pouquinhos eu vou liberando as partes do vídeo para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e fiquem com Deus.